encontro gravado de anteontem e ontem já estão no nosso canal do YouTube. Tá? Nosso canal do YouTube é Instituto Klaven, @Instituto Klaven. Lá tem as gravações de todos os nossos encontros, de todos os dias. A hora que você quiser rever, é só ir para lá. Quiser compartilhar com amigos, familiares, que às vezes não podem entrar aqui junto com a gente, nesse horário, né? Você pode encaminhar também. Certo? Nós vamos abrir uma votação hoje, lá pelos stories do meu Instagram, que nós vamos fazer uma pesquisa, porque por mais que tenha a possibilidade de rever gravado depois, estar ao vivo aqui é diferente. Estar aqui ao vivo é diferente. Nós já estudamos alguns horários, já fizemos mais cedo, já fizemos um pouquinho mais tarde, mas eu estou pensando muito na ideia de fazer um encontro, de levar o nosso encontro de mentoria para o horário das 12 horas, para o horário do almoço, para você aproveitar seu intervalo. Mas a gente vai fazer uma pesquisa aí, vamos ver, tá? Evidentemente, nunca vai dar para abarcar todo mundo, mas o nosso horário é esse aqui ainda, às 8 horas da manhã. Fica tranquilo quanto a isso, isso é uma pesquisa que a gente vai fazer. Bora lá, vamos começar começando, que o nosso tempo está curto hoje. Colossenses, capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim: ó, e tudo quanto fizerem, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Em outra versão, fazei para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Paulo está dizendo que tudo que nós formos fazer, seja falando, seja agindo, tudo que nós formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Então, se tudo que devemos fazer para a glória de Deus, precisamos pensar se as nossas ações glorificam a Deus. Se o meu comportamento glorifica a Deus, se as minhas palavras glorificam a Deus. Se você colocar esse princípio na sua vida, você vai conseguir filtrar 100% do seu comportamento. Porque todas as vezes que você pensar em fazer algo, você vai se lembrar que antes de fazer, você tem que passar pelo filtro se glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. Se você colocar esse princípio, eu tenho certeza que você vai reduzir seu número de pecados diários em 90%. E você vai aumentar as suas chances de avançar e progredir na vida, e principalmente vai garantir mais do que nunca a salvação da sua alma. Tem uma frase que virou tema de um livro, que ela é muito importante ser aplicada no seu dia a dia para cumprir esse princípio bíblico aqui. Talvez você já tenha lido, eu acho que é do Max Lucado, não lembro, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Como Jesus agiria? O nosso modelo de vida não é Cristo? A nossa religião não é o cristianismo? O nosso estilo de vida não é o evangelho? Então nós precisamos alinhar a nossa vida ao evangelho. Se nós não estamos dispostos a fazer isso, então nós não fizemos ainda um processo de conversão. Nós não nos convertemos de fato. Converter é mudar de rota, mudar de trajeto, mudar de caminho. É mudar, é uma mudança radical. Conversão fala de uma mudança radical, de sair de uma rota e entrar na outra, de trocar o destino da sua viagem. Isso é conversão. E para você, de fato, garantir sua salvação, você precisa converter os seus caminhos aos caminhos do Senhor. É assim que se garante as coisas. É muito perigoso a vida cristã que a maioria de nós estamos vivendo. Muita gente está vivendo uma vida cristã baseada em entusiasmo, baseada em autoajuda, baseado em fortalecer só a sua vida emocional. Muita gente está vivendo a vida espiritual assim. Pessoas que vão para os cultos, frequentam igrejas, frequentam denominações, buscando se sentir bem, buscando um conforto emocional, buscando apenas aliviar as suas dores. Está tudo bem. A igreja é um lugar para isso também. Mas não é a tônica do evangelho isso.
que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Lembra que dá para ganhar os dois, mas não adianta ganhar um e perder o outro. Você precisa garantir os dois. Você precisa garantir sua vida espiritual e material. Você precisa garantir sua salvação, mas precisa garantir a sua vida aqui na Terra também. Porque até o céu chegar, você tem conta para pagar. Até o céu chegar, você tem compromissos para honrar, você tem uma vida a ser vivida. Então, Jesus está voltando, mas ainda não voltou. Está voltando, mas pode demorar mais 10 anos para voltar, mais 50 anos para voltar, mais 100 anos para voltar, e até lá você tem uma vida para viver aqui, e essa vida precisa ser próspera, abundante, precisa ter sentido, precisa ter propósito, precisa ter liberdade, e um princípio basilar para isso é o que Paulo disse para a gente aqui em Colossenses 3:17. Tudo quanto você fizer, seja em palavras, ou em atitudes, ou em ação, que seja para a glória de Deus, que seja em nome do Senhor Jesus. Então, quero falar com vocês sobre princípios para você viver uma vida plena. Será que você está vivendo uma vida plena? Ou será que você só está sobrevivendo aos dias? Só está fluindo? A gente tem falado muito disso desde o começo dessa semana. Será que você só está fluindo? Só está andando? Só está indo de acordo com a maré? Ou será que você está vivendo de verdade? Muitas pessoas têm uma agenda lotada, uma mente cansada, um corpo esgotado, relacionamentos quebrados, uma vida espiritual enfraquecida, mas continuam chamando isso de vida. Acha que isso é normal, a vida é assim mesmo. O problema, na maior parte das pessoas, elas relacionam a falta de tempo. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ir na igreja, eu não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de fazer um curso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para nada. Mas o problema, na verdade, não é a falta de tempo. O problema é a fragmentação. O que é essa fragmentação? A maioria das pessoas vive uma vida completamente dividida. Ela é uma pessoa na igreja, outra no trabalho, outra em casa, outra nas redes sociais. E toda fragmentação, toda divisão da vida gera sofrimento. O primeiro princípio que você precisa entender para uma vida plena é esse: o que está dividido não floresce. O que está fragmentado não prospera. A neurociência, ela mostra para a gente que o nosso cérebro, ele busca coerência. Por isso que existe um gatilho mental, que é o gatilho da coerência, porque o cérebro busca por coerência. Quando existe conflito entre aquilo que você acredita e aquilo que você fala e aquilo que você faz, o seu cérebro entra em tensão. Tem gente que vive uma missão de vida. Missão, lembra que missão é atividade diária. É aquilo que eu faço da hora que o dia começa até a hora que ele termina. Tem gente que vive uma missão de vida completamente desconexa com aquilo que ele diz realmente acreditar. Um trabalho desalinhado com aquilo que ele entende ser o seu propósito, desalinhado com aquilo que ele deseja para o seu destino, desalinhado com aquilo que ele diz ser os seus valores. E quando aquilo que você acredita, o que você fala, o que você faz está incongruente, o seu cérebro entra em tensão, que vai gerar ansiedade, estresse, culpa, autossabotagem. Na Bíblia, isso aparece quando Jesus diz assim: uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Vamos colocar nessa metáfora que você é a casa. Então, se aquilo que você faz, se aquilo que você fala está completamente incongruente com aquilo que você acredita, então essa casa está dividida, essa mente está dividida. Isso vai gerar esse estado de fracasso, de esgotamento, de autossabotagem, de culpa. A prosperidade verdadeira, real, ela nasce da integração. Quando você pega o que está fragmentado e integra. Quando o pensamento, emoção, comportamento e fé estão alinhados. No método TEM, eu falo muito sobre o alinhamento das crenças com a fé. A gente já fez vários encontros aqui falando sobre como fazer esse alinhamento. Muita gente recebe a promessa pela fé, recebe a profecia pela fé, recebe a visão pela fé e perde pelo comportamento.
Porque o que determina o comportamento são as crenças. Se a crença não está alinhada com a crença vai sabotar a fé. Tem gente que tem crenças limitantes sabotando o tempo todo a sua fé. Por isso que Jesus disse: tudo aquilo que vocês falarem, crendo, sem dúvida no coração, assim como vocês disserem, acontecerá. Porque o crer é pela fé, a dúvida é da mente, então é a crença. Então, se fé e crença estão desalinhadas, se fé e crença não estão integradas, uma vai sabotar a outra. Pergunte para você mesmo, em qual área da sua vida você está sendo uma pessoa diferente daquilo que você acredita? Em qual área da sua vida você tem tido padrões de comportamentos incongruentes com seus valores maiores? O segundo princípio é o seguinte: o perigo, o perigo de viver, anota isso, o perigo, a palavra é perigo. O perigo de viver no piloto automático não vale a pena. Esse é um risco que não vale a pena correr. Não vale a pena correr o perigo, o risco de viver uma vida no piloto automático. Porque a maior parte da nossa vida, 95% dos nossos comportamentos, são governados pelo nosso subconsciente. Isso quer dizer que 95% dos nossos comportamentos são automáticos. Então, isso quer dizer que nós não vivemos a vida, nós vivemos os nossos hábitos. Por isso que algumas pessoas querem prosperar e não prosperam. Querem emagrecer e não emagrecem. Querem ter paz, mas continuam ansiosos, desesperados e preocupados. O problema não está naquilo que você deseja, mas está na sua programação mental, nos hábitos que já se automatizaram. Se a sua rotina continuar igual ela está hoje, pelos próximos 5 anos, onde será que você vai chegar? Pensa nisso. A direção ela é muito mais importante do que a velocidade. Nós estamos vivendo na era da velocidade. Estamos vivendo a geração da velocidade. E a geração da velocidade não se preocupa com a direção. Só se preocupa em chegar logo. Não se preocupa nem saber no rumo que está chegando. Vocês já viram vídeos? Tem muitos vídeos assim que viralizam na internet de gente disputando maratona, tão focado com a velocidade, que atravessou a faixa errada, achando que era faixa de linha de chegada e era outro tipo de faixa. Ou comemorando antes de cruzar a linha de chegada, achando que já tinha cruzado. Estava tão focado em chegar que não se preocupou com a direção que estava seguindo. E aí perdeu a primeira posição sem perceber para quem estava vindo logo depois. Porque quem estava vindo atrás tinha direção, tinha propósito, tinha foco. Quem estava na frente só tinha velocidade. A estratégia é muito mais importante do que a velocidade. Para de querer tanto resultado rápido e começa a focar em buscar por resultados efetivos, por resultados de prosperidade, por resultados duradouros. Terceiro princípio que eu quero falar com vocês hoje: você se torna aquilo que você contempla. Escreve isso. Eu me torno aquilo que eu contemplo. O nosso cérebro ele funciona através do foco. Tudo aquilo que a gente dá foco expande. Se você focar só nos problemas do Brasil, o Brasil vai ser um país horroroso. Agora, se você focar em tudo que tem de belo e de esplêndido aqui, você vai achar esse lugar o melhor lugar do planeta, que de fato é. Você já agradeceu pelo país que você nasceu? Que a gente vive no melhor lugar da Terra. É um dos melhores ares para se respirar, uma das melhores águas para se beber, uma das terras dos solos mais férteis do planeta. A maior parte de areias e de pedras raras utilizadas para produzir energia e tecnologias fundamentais para a evolução da espécie humana estão aqui. Enfim, o clima, tudo aqui é esplêndido e maravilhoso. Mas se você focar só nos problemas de corrupção moral, de corrupção política, de corrupção religiosa, você percebe que parece que a corrupção é o grande mal da nossa terra? Tem lugares que o problema é o clima. Tem lugares que o problema são terremotos, maremotos, furacões. Aqui não tem nada disso.
Aqui o problema é corrupção moral. Não é corrupção política, é corrupção moral. Porque nós vivemos em um país, pelo menos até o que se entende, democrático. Então, quem está no poder foi colocado pelo povo, pelo voto do povo. Então, quem está no poder representa aquilo que a maior parte da população acredita. Ainda que tenha uma enorme parte que pense diferente, a maior parte, uma a mais, é a maioria. Sim ou não? É assim que funciona. Então, se você focar só no lado ruim, você vai pensar que você vive num lugar horroroso. Assim é a sua vida. Se você focar só nas dores, só nos problemas, só nas crises da vida, você vai pensar que a sua vida é horrorosa. Aquilo que recebe a sua atenção, recebe toda a sua energia. É assim que funciona no cérebro. Aonde eu coloco o foco, meu cérebro vai pôr energia. Se você alimentar medo, escassez, reclamação, seu cérebro fortalece circuitos neurais ligados a isso. Agora, se você alimenta gratidão, fé, propósito, esperança, você vai fortalecer caminhos mentais mais saudáveis que vão aumentar a sua resiliência, que vão aumentar a sua criatividade, que vão aumentar a sua capacidade de resolver conflitos. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. A gente chama isso no coaching de pergunta poderosa. O que tem ocupado mais espaço na sua mente ultimamente? É só você ver os pensamentos mais recorrentes. O que tem mais ocupado a sua mente ultimamente? Fé, propósito, esperança, gratidão ou medo, escassez, reclamação, pânico, ansiedade? Toma cuidado com aquilo que a sua mente está focada. Quarto princípio para a gente finalizar o encontro de hoje. Vida plena é vida com propósito. Escreve aí. Uma vida plena é uma vida com propósito. A maior tragédia da vida não é morrer. Muita gente pensa que o maior desastre da vida é morrer. Não, o maior desastre de uma vida é viver sem propósito. Muitas pessoas têm objetivos, mas poucas têm missão. Objetivos podem mudar a qualquer momento. Quantas vezes você não mudou de objetivo? Esse ano mesmo. Agora, a missão não. A missão permanece. Jesus viveu aqui na Terra só 33 anos. Tem noção disso? Jesus só viveu 33 anos. Ele não chegou nem na meia-idade. No auge da vida, Jesus morreu. Mas ele viveu plenamente. Sabe por que ele viveu plenamente? Por que ele viveu uma vida incrível? Em 33 anos, ele viveu o que pessoas não vivem em 80, em 100 anos de vida. Porque ele viveu completamente. Ele viveu inteiro. A vida dele não era fragmentada. A vida dele não era uma vida sem propósito. A vida dele não era uma vida sem objetivo. Ele não passou a vida inteira buscando entender quem ele era. Ele não passou a vida inteira buscando entender por que as coisas aconteciam com ele. Ele sabia exatamente quem ele era, para onde ele estava indo, e por isso ele sabia o que fazer. Lembra disso? Que é a base do método TEM. Propósito, identidade, destino e missão. Eu sei meu propósito de vida. Eu tenho clareza da minha identidade. Eu tenho convicção muito clara onde eu quero chegar na vida e logo eu sei exatamente como agir e como fazer. Agora, se você não tem um propósito claro, não tem clareza de identidade, não tem clareza de destino, como é que você vai saber como agir, como fazer, como decidir? Por isso que vive uma vida perdida. Jesus sabia exatamente quem ele era. Sabia exatamente qual era o seu propósito, tinha clareza do seu desígnio, e logo ele sabia exatamente o que ele tinha que estudar, com quem ele tinha que se relacionar, as decisões que ele precisava tomar. Então, se você tiver clareza do propósito, clareza de identidade, clareza de destino, aí baseado nessas três coisas, você vai escolher o que você lê, o que você estuda, o que você assiste, os lugares que você frequenta, as pessoas com as quais você se relaciona. Se não estiver alinhado com essas três coisas, não faz parte da minha vida. Jesus só se conectou com pessoas que estavam conectadas, alinhadas com esses desígnios. Ele se relacionou com todo mundo, mas ele somente se conectou profundamente com as pessoas que estavam conectadas com isso. Tinha muito mais gente e com a vida igual a vida de Zaqueu.
Mas só Zaqueu que buscou por ele. Então foi com Zaqueu que ele se conectou mais profundamente. Tinha muito mais gente precisando de cura, como a mulher do fluxo de sangue. Ela não era a única, mas foi ela que se conectou profundamente com ele. Eu senti que de mim saiu virtude. Enquanto todo mundo tocava, ela fez algo que extraiu virtude de Jesus. Você precisa ter clareza dessas coisas. Porque quando você descobre o seu propósito, o sofrimento que você enfrenta ou vai enfrentar na vida, ele ganha sentido. Os desafios ganham significado e as decisões ficam muito mais simples de serem tomadas. Eu vou te passar um exercício e ao longo dessa semana a gente sempre vai ter algum exercício que envolve responder perguntas que vão ajudar a sua mente a pensar. Perguntas quase que terapêuticas para te ajudar a fazer uma autoterapia. Anota aí essas 4 perguntas. Isso é simples, mas põe o seu cérebro para pensar. Faz o seu subconsciente trazer à tona coisas que conscientemente ficariam adormecidas. Anota aí. O que eu preciso mudar hoje? Coisas que você precisa mudar na sua vida hoje, agora. O que eu preciso desenvolver? Seja caráter, competências, habilidades. Terceira, o que você sente? Escreve assim, o que eu sinto nesse momento que Deus está me chamando para viver. E por último, qual compromisso eu assumo comigo mesmo pelos próximos 7 dias? Assume um compromisso com você mesmo por 7 dias de ações e de comportamentos. Lembrando, o texto base para a nossa mentoria de hoje, o nosso devocional com mentoria. Tudo que você for fazer, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Tudo que você for fazer, seja em palavra ou em ação, que seja para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar por aqui por hoje? Feche seus olhos aí onde você está. Antes, vamos para o print, né? Estou sentindo falta, hein? Antigamente tinha mais print, hein? Vamos para o print. Posta nos stories do seu Instagram. Ó, tem gente que está sendo fiel aí, ó, nos prints, que vai receber um telefonema a qualquer momento da nossa equipe. A qualquer momento você vai receber um telefonema, zap, com um presente muito especial. Então, continua fiel aí. Ó. Continua fiel. Ser fiel no pouco, que no muito te colocarei. Lembra que dia 24 e 25 de julho tem o Método TEM. Mais uma edição do Método TEM. E eu não sei o que você tem marcado, se é casamento, velório, enterro, adia até a sua morte, se for necessário. Cancela o velório, mas vai para o Método TEM, dia 24 e 25, no centro de São Paulo. Vai ser o melhor Método TEM de todos os tempos. E provavelmente a nossa maior edição até aqui. Você não pode perder por absolutamente nada e ainda dá para entrar naquele ingresso promocional de R$ 250, que você pode pagar 10 parcelas de 25, ó, não perde por nada. Dia 27, daqui 10 dias exatamente, tem o curso Terapeuta Cristão presencialmente e de graça. O link já foi enviado nos grupos, tem nos stories do Instagram, no link da bio do Instagram também, @DanielClaven, você consegue clicar e se inscrever gratuitamente, de graça e presencial, na Zona Leste de São Paulo, coladinho com a estação do metrô, tá bom? Feche seus olhos onde você está e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui. Louvamos e engrandecemos o teu nome pela sua bondade e misericórdia que tem nos alcançado. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia podermos iniciar na sua presença, aprendendo através da sua palavra como sermos melhores a cada dia. Nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos livra, nos proteja de todo mal. Que nós possamos ter ações que honrem o teu nome, que glorifiquem o teu nome.
Que tudo que nós fizermos hoje seja em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Nos guarda, nos protege daquilo que a nossa força humana não é capaz. Que as tuas mãos estejam estendidas para nos abençoar e nos guardar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia e até amanhã. Tchau, tchau.